íntimo, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. Esta semana, a Academia Sueca de Ciências começou a divulgar os ganhadores do Prêmio Nobel 2020 e tivemos a felicidade de ver um fato histórico já ocorrido esta semana, que foi a premiação de duas mulheres conjuntamente no Prêmio Nobel. Nunca desde 1901, quando surgiu assim efetivamente o Prêmio Nobel, ou seja, a primeira edição do prêmio, nunca havia acontecido o fato de duas mulheres de forma conjunta receberem um prêmio tão especial como este. E este ano as ganhadoras são uma francesa e uma americana, que dividem o Nobel de Química pela descoberta, ou melhor, o desenvolvimento de uma técnica muito promissora chamada de CRISPR-Cas9. E é justamente sobre este assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Se liga aí que depois do batidão eu volto. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Bem, meu caro, minha cara, para que a gente possa compreender o porquê de as cientistas francesa e americana, ou seja, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, respectivamente, terem ganhado o Prêmio Nobel de Química 2020 em razão do desenvolvimento da técnica chamada CRISPR-Cas9, é necessário que a gente tenha pelo menos um panorama do que seja célula e DNA. Claro que nós não vamos aprofundar aqui teoria genética, mas pelo menos para a gente ter uma noção, ok? Então vamos lá. Você se lembra aí, você fez biologia aí em algum momento da sua vida, você lembra que a célula é a unidade básica da vida, ou seja, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Quando se entra na célula, atravessa-se a membrana plasmática e chega ao citoplasma. Ali no citoplasma existem estruturas especializadas chamadas de organelas e também o núcleo. Isso no caso das células chamadas de eucariontes. Aquelas células denominadas procariontes não têm núcleo e as organelas são uma ou outra aí, não tem essa mesma organização da célula eucarionte, certo? Quando se entra no núcleo da célula eucarionte, se encontra o material genético. No caso da célula procarionte, o material genético está disperso no citoplasma. Então, acessando o núcleo ou no citoplasma, está o material genético. Naquele meio do material genético existe um ácido chamado de ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA. O DNA se tornou muito famoso devido àquela sua forma espiralada, né, a dupla hélice em espiral, que mesmo aqueles que não sejam biólogos, químicos, cientistas, enfim, conhecem a configuração do DNA, certo? Devido aí à sua famigerada forma, beleza? Então, é justamente neste ponto aí do ácido desoxirribonucleico, ou seja, aí no DNA, que a técnica do CRISPR-Cas9 vai atuar. E é justamente isso aí que a gente vai conversando aqui com você e você vai seguindo e prestando atenção aí com a gente. Vamos que vamos! A sigla CRISPR significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. E consiste num processo de recorte de partes do DNA. Em outras palavras, o CRISPR diz respeito a um processo de edição genômica em que partes do DNA podem ser cortados, substituídos, enfim, editados. É aquele famoso Ctrl+X que a gente faz no sistema Windows, não é? O desenvolvimento da técnica realizado pelas cientistas ganhadoras do Nobel se baseia em um processo natural de corte de parte do DNA por determinadas espécies de bactérias que se encontram em situação de risco de morte quando são infectadas pelo DNA de vírus ou plasmídeos. Ou seja, o CRISPR
é um processo de defesa natural de bactérias e arqueas. Associada ao CRISPR, existe uma enzima chamada Cas9, que está diretamente relacionada à clivagem, ou seja, ao corte do trecho do DNA. Em palavras mais simples, o CRISPR-Cas9 é como uma tesoura que realiza o corte do DNA. O que as ganhadoras do Nobel fizeram foram transformar esse processo natural em algo controlado e manipulável. O CRISPR-Cas9 representa um avanço significativo para a medicina, para a biologia, para as biotecnologias, em razão das infinitas possibilidades de, por exemplo, cura de doenças como câncer, de modificação genética de plantas para as tornarem mais resistentes e adaptáveis. Isso a gente vê bastante no chamado das plantas transgênicas e muito mais. Então, essa técnica desenvolvida pelas cientistas ganhadoras do Nobel já está bastante presente no mundo da ciência. Não é uma coisa de agora, elas ganharam o prêmio agora em 2020, mas desde 2012, muito antes, já vinha se desenvolvendo uma linha de pesquisa nessa área, e em 2012, claro, com o desenvolvimento da técnica criado aí pelas duas, a ciência passou a lançar a mão de forma mais efetiva no CRISPR-Cas9, né? Então a ciência utiliza muito esse processo de edição genômica. E ele faz parte, inclusive, diretamente da vida da gente. Como eu falei aí, existem os chamados alimentos transgênicos aí, trigo, soja, arroz e muitas outras coisas aí que dizem respeito justamente à manipulação genética, a processos de edição genômica, certo? E o CRISPR, como uma técnica bastante difundida, está presente aí em muitos desses processos. Então, no final, a gente quer deixar aqui os parabéns para as duas ganhadoras do Prêmio Nobel, pois, como dissemos logo no início, fizeram história pelo fato de as duas receberem juntas, né, o Prêmio Nobel de Química, coisa nunca ocorrida na história do Nobel, duas mulheres receberem conjuntamente ou dividirem o mesmo prêmio, né? Desde 1901, quando foi a primeira edição do Nobel, né, apenas 7 mulheres receberam o Prêmio Nobel. Então a gente espera que com este ano de 2020, com essa premiação histórica dessas duas cientistas, mais e mais mulheres possam ser indicadas para o recebimento deste prêmio tão valioso no mundo da ciência. Eu estou deixando aqui uma série de links aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar artigos especializados relacionados ao CRISPR-Cas9 para você aprofundar aí seu conhecimento, beleza? Um abraço, tchau para todos!